Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado de minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Então Miqueias está falando aí dos juízos que virão sobre tanto a parte sul como a parte norte de Israel, que serão juízos que virão em breve. Invadirão, tomarão, matarão, levarão cativos. Então, é um juízo que está brevemente para acontecer. E, ao mesmo tempo, ele fala de um juízo vindouro, que é durante a grande tribulação. Então, ele fala aqui do juízo sobre o reino do norte, representado aí por Samaria, que é a sua capital, onde principalmente se fazia então uma idolatria terrível, os deuses da terra, principalmente a Baal. E ele faz menção também do deus Moloque, que recebia aí uma adoração diferente. Eram crianças, filhos, que eram oferecidos a esse deus. Então os filhos, principalmente o mais velho, o primogênito, era oferecido em sacrifício ao deus Moloque. E ele fala dos juízos de Deus sobre a região sul de Israel, representados aí por Jerusalém, onde o principal era a idolatria que faziam os seus deuses nos montes. Então todos os montes ali tinham ídolos poste, tinham ídolos imagem, e as pessoas subiam aos montes para adorar os seus deuses. Até os astros eram adorados. Então Deus fala da idolatria, tanto da parte do norte como da parte do sul, e fala dos juízos que virão sobre eles por causa disso. E Deus depois fala aqui sobre os sacrifícios que ofereceu a Deus como uma forma de cobrir os pecados. Enquanto eles estavam vivendo na idolatria, na injustiça social, enquanto eles estavam vivendo aí nos subornos, e tudo isso, ao mesmo tempo eles ofereciam então a Deus muitos animais, muitos sacrifícios, muito azeite, muita coisa. Porque quanto mais pecado cometiam, mais sacrifícios teriam que oferecer. Então eles usavam a religião que tentava cobrir os seus pecados com os sacrifícios de animais e aí vários outros sacrifícios, não só de animais, mas também de alimentos, como azeite, como flor de farinha, como pães e outras coisas. Então eles iam, e principalmente eles ofereciam muita gordura, porque a gordura era um sinal de que você estava dando a melhor coisa para Deus, porque a gordura é aí que faz a carne ficar saborosa. Então se oferecia muita gordura a Deus como sacrifício. Então veja bem que Deus pergunta para eles: será que eu tenho prazer nisso? Então Deus não tinha prazer nesse sacrifício, principalmente por quê? Porque os sacrifícios eram para encobrir o pecado deles. E Deus fala então com eles: o que eu fiz para vocês? Será que eu fiz mal a vocês? Eu tirei vocês do Egito, dei uma terra que manda leite e mel, abençoei vocês. Mas o que eu fiz de errado? Por que vocês estão indo atrás de outros deuses? E Deus então
Ele mesmo responde: é porque vocês não me amam, vocês não querem me obedecer, vocês ouvem de mau grado. Veja bem que ele diz para Isaías: vai, Isaías, diz para eles, fala para eles, mas eles não vão te ouvir não, mas fala. Já sei que eles não vão ouvir, porque os ouvidos do povo estavam fechados para a orientação de Deus. Eles ouviam, mas não obedeciam. Eles ouviam de mau grado. Eles não queriam ouvir acusações, não queriam ouvir o que eles estavam fazendo. Eles queriam encobrir, e os sacerdotes estavam comprados, os juízes estavam comprados, os líderes políticos estavam comprados, todos estavam na corrupção, até os profetas estavam todos comprometidos, todos numa corrupção tremenda. Será que estamos vivendo dias assim na igreja? Será que o pregador, porque ele ganhou aí um valor muito alto para estar ali pregando, será que ele teme o que ele vai falar, porque senão ele não recebe no final do culto aquilo que lhe prometeram pagar? Será que está acontecendo isso na igreja? Será que estamos vivendo dias dentro da igreja, onde as pessoas que têm dinheiro são bem vistas, são colocadas em cargos, têm oportunidades para falar, para pregar, para ensinar? Será que eles estão tendo mais oportunidade do que aqueles que não têm condição financeira? Cremos que na igreja não pode acontecer essas coisas. Será que nossos cultos, nós vemos pessoas entrarem, colocarem lá seus carrões na porta, entrarem bem vestidos, e nós estamos colocando essas pessoas lá para o púlpito ou para perto do púlpito, enquanto aqueles que chegam de bicicleta ou a pé ou de ônibus e não têm as roupas tão chiques assim, nós estamos deixando lá atrás, tratando de qualquer maneira? Será que nós estamos orando mais, intercedendo mais por aqueles que têm dinheiro e deixando aqueles que não podem ofertar, não podem dar um dízimo maior de lado? Às vezes nem oramos por essas pessoas. Cremos que na igreja não está acontecendo isso, porque a igreja não pode fazer acepção de pessoas. Horaz das tui cantros de dare contai for salame sharing. O grande problema atual da igreja chama-se Mamon. O grande problema atual da igreja. Esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado você. Principalmente você que é líder na igreja. E você, professor, muito cuidado para também não se corromper. Vamos então ver a nossa lição aí, segundo escreveu o nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares. Nós temos aí nossa lição, a primeira parte, o livro de Miqueias. Segunda parte, a obediência a Deus. Na terceira parte, o ritual religioso. E na quarta parte, o grande mandamento. A nossa introdução diz o seguinte: o problema do povo a quem Miqueias dirigiu sua mensagem não era a falta de liturgia, mas de uma correta motivação para se adorar ao Senhor. Embora cometesse toda sorte de injustiças sociais, a geração contemporânea do profeta Miqueias oferecia sacrifícios a Deus, praticando todos os rituais levíticos, mas não sabia o verdadeiro significado do amor a Deus e ao próximo. Então o problema ali não era falta de culto, e nem era falta de organização do culto. Nós estamos vivendo esses dias. Nós temos aí os cultos, embora pouquíssimos, né? Enquanto algumas denominações fazem, por exemplo, no domingo fazem 5 cultos, nós fazemos um. Quando muito, com a escola dominical, então só podemos contar como se fosse 2. Enquanto os outros fazem 5. Então, nós fazemos poucos cultos, mas fazemos. Agora, nós estamos fazendo uma coisa terrível. Os nossos cultos já estão programados.
tal hora leitura, tal hora oportunidade para fulano cantar, para fulano cantar, para fulano cantar. Já está tudo marcado no papel e nós não queremos a interferência de Deus. Antes, quando os nossos cultos eram legítimos cultos pentecostais, aquele que dirigia o culto ficava esperando a direção de Deus para que ele pudesse dar a oportunidade a quem fosse cantar, quem fosse pregar. Mas hoje não, já está tudo anotadinho, já tem todo o tempo ocupado, só Deus é que não tem um tempo para ele no nosso papel, mas tem tempo para tudo, tudo organizadinho já. E se Jesus fizer alguma coisa a mais, ele está interferindo na organização do culto. Ele não pode mais interferir, porque nós já estamos programados. Nós temos já toda uma liturgia, toda uma organização, e nós não dependemos mais do Espírito Santo para fazer o culto. Nós não dependemos mais da presença de Deus e nem desejamos que Ele apareça, senão o culto vai acabar depois da hora, vai atrapalhar os nossos divertimentos, né, as coisas boas da vida. Então, nós não queremos Deus presente. Então, o povo ali de Israel tinha uma liturgia bem feita, tudo bem programado. Eles ofereciam ali o sacrifício, tudo organizadinho, tinha ali os sacerdotes, tinha tudo certinho, os levitas, tinha o sumo sacerdote, tudo organizado. O povo do norte fez um templo para eles, tinha lá os seus sacerdotes, e o pessoal do sul tinha lá também tudo organizadinho, um templo maravilhoso, tudo organizadinho para fazer os seus cultos. Então não precisavam de Deus. O que eles queriam mesmo é continuar no pecado e oferecendo seus sacrifícios para cobrir esses pecados. É isso que eles queriam fazer. Seria como aquelas pessoas que vivem hoje na igreja, pecando o tempo todo. Quando chega a semana da ceia, ele fica santo, reconcilia-se e ceia e depois volta à sua vida de pecado. É assim que eles faziam. Então eles não tinham conhecimento do Deus a quem eles estavam prestando culto e nem amavam nem a Deus e nem as suas criaturas e nem as pessoas que estavam próximas deles, que eram seus irmãos, e eles não amavam. Então, muitas vezes está acontecendo hoje, dentro da igreja. Não existe mais um amor uns pelos outros, nem um amor a Deus. Enquanto estão vivendo tudo brigados uns com os outros, cheio de grupo, de separação dentro da igreja. Então não existe realmente uma festa de amor como no início da igreja. Todos se amavam, se ajudavam. Cada um por si hoje e cada um querendo derrubar o outro. Cada um querendo o lugar do outro, a posição do outro, o dinheiro do outro, querendo passar por cima dos outros. Na parte 1 nós temos aí então o livro de Miqueias. Tópico 1, contexto histórico, e tópico 2, estrutura e mensagem. Então no contexto histórico nós temos aí, Miqueias era de Moresete Gate. Você veja aí no mapa onde é essa cidade, onde nasceu aí o profeta Miqueias, a sudoeste de Jerusalém. Veja aí. Cidade localizada então a 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Miqueias, assim como os demais profetas de Judá, não cita reis do reino do norte na introdução de seus oráculos. Seu ministério, porém, aconteceu no período dos reinados de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Essas datas estão entre 750 e 686 a.C., mas a soma desses anos deve ser reduzida significativamente por causa das corregências. O profeta Jeremias afirma que a mensagem de Miqueias foi entregue no reinado de Ezequias. Veja capítulo 26, versículo 18. Considerando os últimos anos de Acais e os primeiros de Ezequias, Miqueias deve ter profetizado entre 735 e 710 a.C.